já tem uma cirurgia no joelho. Cirurgia no joelho. Nos últimos dias, o Flamengo tem feito um compilado de propostas enviadas ao Cruzeiro. Da mesma forma, o Cruzeiro tem rejeitado todas elas. O Flamengo disse que não formularia outra proposta. E parece que o clube caiu na realidade e que, segundo alguns jornalistas, o verdadeiro motivo foi revelado. Fica comigo até o final do vídeo e eu te conto tudo. Torcedor rubro-negro, chegou a sua chance de vestir o manto sagrado pagando menos. Camisa oficial do Flamengo com qualidade original, compra totalmente segura e entrega rápida para todo o Brasil. Não perde tempo, garante a sua agora mesmo, link na descrição. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai trazer mais atualizações envolvendo o interesse do Flamengo em Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Martelo batido, decisão tomada no Flamengo e a gente vai trazer essas informações para vocês. O que o Flamengo definiu em relação a Caio Jorge. E o volante Alan, como é que está a situação do volante Alan? Vai deixar o Flamengo? O São Paulo fez proposta, não fez proposta, desistiu do jogador. A gente vai trazer atualização envolvendo esse atleta também, um jogador que está fora dos planos do técnico Felipe Luiz, ou melhor, é muito pouco utilizado, tal como Vinha, que inclusive está muito próximo de dizer adeus de maneira oficial para ser emprestado ao River Plate, como trouxemos no último vídeo. O Alan também não foi nem inscrito para o Mundial de Clubes pelo técnico Felipe Luiz. E a gente vai trazer informações sobre esses assuntos no vídeo de agora. Mas vocês se lembram que no último vídeo falamos aqui do goleiro Endrel, que teoricamente Felipe Luiz e José Boto teriam ido a um jogo do Gil Vicente para observar o goleiro. Eu falei para vocês que não procedia e agora sai a informação que o Endrel está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Botafogo, clube que o criou, que o revelou, clube que o negociou com o próprio Gil Vicente e agora é um clube que está muito próximo de fazer a contratação novamente desse jogador de 24 anos. Assinar pré-contrato porque ele fica livre no meio do ano, ele não vai renovar o vínculo com o Gil Vicente e o Botafogo está muito próximo aí de assinar esse pré-contrato com o goleiro, ou seja, não tem nada de Flamengo. O Flamengo continua mirando a contratação de Gabriel Brazão e, para ser muito honesto, galera, se a ideia do Flamengo é ter dois jogadores de altíssimo nível por posição, o Endrel não faz o menor sentido. Bom jogador, ponto. O Gabriel Brazão é muito bom jogador, mostrou isso com a camisa do Santos na temporada 2025 e o Rossi é o titular. Resta saber, Gabriel Brazão vai querer deixar o Santos ou não ir para uma outra equipe que ele possa ser titular para ser reserva imediato do goleiro Rossi? Porque no Flamengo ele vai ter que brigar pela vaga. Acho que ele chega como reserva, até porque o Felipe Luiz é um cara que opta sempre pela meritocracia. E o Rossi, você pode reclamar do Rossi na final do Mundial, mas de maneira geral ele fez uma boa temporada, inclusive, na minha concepção, foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores da América. Dando continuidade ao nosso vídeo, volante Alan. Muita gente me questionando, tá saindo muita coisa aí, que o staff do Alan estaria com receio de uma possível ida para o São Paulo. Gente, muito pelo contrário. Os representantes do Alan estão buscando um novo clube para ele e acharam o próprio São Paulo. A questão de momento é o seguinte: o São Paulo virou para os empresários e falou: olha só, a gente quer o volante Alan. Vocês podem conversar com o Flamengo lá, a gente quer por empréstimo e vai comprando percentual dele através de metas. Vou dar um exemplo aqui. Algo, inclusive, que um dos empresários me deu como exemplo. A cada 100 jogos disputados, o São Paulo é obrigado a comprar 35% dos direitos econômicos do Alan. E assim vai, até bater 100%. Estou dando um exemplo aqui que o empresário me disse. O empresário virou para o Flamengo e falou: e aí, Flamengo, vocês topam fazer negócio? E aí o Flamengo está a banho-maria, fica enrolando, empurrando para frente, não decide, não fala se aceita, se não aceita. O São Paulo, até o momento, a gravação desse vídeo aqui, dia 2 de janeiro, 7h51 da noite, o São Paulo aguarda, os empresários também aguardam. O Alan ele quer respirar novos ares, ele deseja uma transferência, sim, e o São Paulo topou pagar o salário dele de maneira integral, mas por empréstimo, e sem pagar pelo empréstimo, nessa condição de opção de compra de percentual dele. Então, tá nesse banho-maria aí, muita gente dizendo que
o Bahia procurou, o Fluminense procurou, os empresários garantem, ninguém do Fluminense ou do Bahia ligaram para ele. Podem ter ligado para o jogador, mas até o momento, ó, nada de contato com os empresários. E não adianta, se os empresários não foram contactados, é porque não tem interesse. Um clube também paulista ligou, foi o Corinthians, mas o próprio Alan não ficou muito animado, nem os representantes do atleta ficaram muito animados pela questão financeira, inclusive do Corinthians, que está envolvido com transfer ban, e de fato faz sentido ficar com o pé atrás para uma transferência. Embora o São Paulo não esteja vivendo uma grande fase financeira, mas não chegou ao ponto do transfer ban como seu rival Corinthians. Então a situação do Alan de momento é essa. E sobre Caio Jorge, martelo batido no Flamengo, decisão tomada nessa sexta-feira, dia 2 de janeiro. E o que o Flamengo definiu? Vou ler exatamente o que eu publiquei nas minhas redes sociais. O Flamengo, neste momento, entende que chegou ao limite e não pretende fazer uma nova oferta para o Caio Jorge. Inclusive, nos bastidores, a diretoria do Flamengo recebeu a informação que a maior proposta oficial de documento que o atacante recebeu do exterior foi de 20 milhões de euros. A última tentativa rubro-negra foi de 24 milhões de euros, mais Everton Cebolinha, que na visão do Fla vale 8 milhões de euros atualmente, que seria a maior proposta do futebol brasileiro em uma operação. Já falei, acho que o Flamengo passou até dos limites em relação aos valores oferecidos para o Caio Jorge. Para mim é bom jogador, gosto bastante, acho que seria titular com o Felipe Luiz pelo estilo de jogo, pelas características, e o Pedro ficaria como opção. Gosto muito dele, mas não vale essa quantia toda. E até brinco, eu não sei quem é mais doido nessa história, o Flamengo oferecer esse dinheiro ou o Cruzeiro rejeitar esse dinheiro. Arrisco a dizer que se essa SAF do Cruzeiro ainda tivesse nas mãos do Ronaldo, o Ronaldo teria vendido, porque o Ronaldo era um cara que pensava muito mais com a cabeça de empresário do que propriamente a cabeça de um gestor pensando num ganho esportivo. E o Pedrinho, ele sabe, a gente sabe que dinheiro não é problema para ele, ele está pensando com a cabeça no ganho esportivo. E está certa a decisão dele, tá? Mas eu, como empresário, eu iria balançar, porque a quantia é muito alta mesmo. Eu acho que o Flamengo fez certo de botar um ponto final, bater o martelo. A decisão é, se o Cruzeiro quiser, a gente faz esse negócio. Everton Cebolinha não vem querer envolver outro atleta, Luiz Araújo, porque aí não tem negócio. Então, o Flamengo, teoricamente, chegou ao seu limite. E eu acho que tá bom, tá? Lembrando, Caio Jorge, ele já tem uma cirurgia no joelho. Ele é um jogador que já foi para a Europa e voltou. Não tem poder de revenda. Então, eu acho que a proposta do Flamengo foi muito boa, muito vantajosa. Mas eu também entendo o Cruzeiro ter rejeitado pela parte esportiva. Então, enfim, só trazendo a informação que martelo foi batido, decisão tomada, parou por aí. E aí, agora, eu quero saber de vocês. Vocês acham que a diretoria do Flamengo fez certo em não pensar em fazer uma nova proposta? Acha que tem que elevar os números? Quero a opinião de vocês. Estamos juntos. Forte abraço. Fui!